como você já sabe, o tema de hoje da nossa Romaria é: Pai eterno, diante de vós, somos todos irmãos para a superação de conflitos e reconciliação. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora com o René Dentes, que é psicanalista e professor universitário. René, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilker, bom dia, Marina, bom dia a todos em casa. Prazer estar aqui com vocês. Então, René, o tema de hoje, da Romaria é superação de conflitos e reconciliação. Como que a encíclica, do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, nos ajuda a refletir em relação aos conflitos? Você pode explicar para a gente um pouco? Sim, então, Wilker, a Fratelli Tutti foi uma encíclica muito importante, e ela foi divulgada no dia 4 de outubro de 2020, num período que o mundo estava vivendo, ainda está, um momento difícil da pandemia, mas o Papa Francisco, como sempre, mostrando muita sensibilidade às questões atuais do mundo contemporâneo que nós vivemos. Então, nessa encíclica, ele enfatiza muito somos todos irmãos, uma fraternidade universal. E o tema do perdão e da reconciliação, ele se coloca como central em vários capítulos, de fato, reconciliar, perdoar pode, segundo o Papa Francisco, contribuir enormemente para um mundo melhor, sobretudo o mundo que nós vivemos. Oi, René, bom dia para você. E olha só, outro detalhe aqui, muitas vezes muita gente acredita que o silêncio pode resolver e evitar, alguns conflitos. Mas aí o Papa Francisco mesmo disse que esse silêncio, ele pode aí ser cúmplice, de graves erros e pecados. De que forma a gente pode alcançar aí a verdadeira reconciliação, evitando, Eu acho que o caminho é isso aí, o silêncio, ele pode ser realmente um caminho errado, não é mesmo? É mesmo, Marina. Olha, o Papa ele enfatiza muito essa ideia de que o perdão ele não deve ser confundido com esquecimento. Perdoar não é esquecer um fato, um ato que alguém fez de mal, de ruim para nós, mas é ressignificá-lo. Então, é preciso, segundo o Papa, que nós tenhamos um profundo trabalho de memória. E aí sim, com essa memória, nós podemos sim buscar a reconciliação. Fala numa memória apaziguada, ou seja, nós precisamos trazer a nossa memória, as nossas lembranças, aquele ato, mas tentar, nesse trabalho, alcançar uma ressignificação. Ou seja, buscar um outro caminho, desligar aquele agente do ato, entendendo que o ser humano que comete, muitas vezes, uma falta, ele não é só aquela falta, ele é muito mais. Então, o Papa enfatiza essa ideia de que perdoar é preciso trazer à memória aquele fato, ressignificá-lo e assim chegarmos a uma memória apaziguada. Ele fala dessa forma. Quando a gente fala de reconciliação, logo vem à nossa cabeça o perdão. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre qual o poder do perdão em nossas vidas. Qual o poder do perdão na vida daquela pessoa que perdoa? O perdão, de fato, ele é muito gratificante, ele é uma graça, ele é uma doação, um dom, gratuito. De fato, se a gente pensar na história, o caminho mais primário da história é o caminho de vingança, é o caminho de toma lá da cá, de círculo de ódio. Mas o perdão vem e é uma herança do cristianismo enormemente, porque se a gente pensa nas palavras de Jesus Cristo, perdoar 70 vezes 7, de fato, o perdão vai mudar uma lógica da história. O perdão vai trazer um outro caminho, um caminho de paz. E para quem perdoa também. O perdão cura, porque se nós ficarmos dentro de uma lógica de ódio, só vai fazer mal para nós mesmos. O Papa Francisco, na encíclica, ele diz, de fato, que o perdão pode libertar. Ele associa em vários momentos o perdão à liberdade. Por um lado, nós somos livres para perdoar, porque temos a herança cristã, temos, de fato, essa filiação com Deus, Pai,
mas também nós vamos estar libertos com o perdão. O perdão, ele pode acontecer porque somos livres, mas também ele liberta. Então, de fato, um mundo melhor para nós e para todos os outros, é um mundo onde a reconciliação e o perdão são mais frequentes. O Renê, e tem a possibilidade, é possível, de perdoar em nome de outra pessoa? Isso é possível por mais que aquela situação tenha sido difícil, que a pessoa tenha ficado até traumatizada com aquilo? É possível ter esse perdão aí por outra pessoa? Sim, então, Marina, é muito importante que a gente nunca esqueça que perdoar não é banalizar o ato, né? Você pode sim perdoar pelo outro, mas, de alguma maneira, é preciso também que haja um indicativo de justiça, né? Que a justiça não seja, de fato, esquecida quando a gente pensa no perdão, porque senão a gente banaliza. É preciso, sim, trazer a memória, trazer a dor, trazer o sofrimento, e um pedido de perdão é necessário. Mas, claro, que também tem casos que a pessoa não consegue se libertar, né? A pessoa que cometeu uma falha com nós, ela não consegue ver que foi uma falha daquela forma. E aí, a gente, com um ato de gratuidade, de desapego, pode também perdoar, né? Entendendo que aquela pessoa, ela não é só aquilo que ela fez. E muitos casos desse, Marina, Wilker, nossos telespectadores, é surpreendente, porque quando a pessoa não espera ser perdoada e surge o perdão, é algo tão gratificante, tão grandioso, que aí sim pode ser que aquela pessoa ela reveja até o que ela fez e entenda que foi uma falta. Tá certo, Renê. E quais são aí os caminhos, né, para aqueles que querem construir um mundo mais justo e fraterno nas suas relações cotidianas, na vida social? Então, o Papa Francisco nos ensina na encíclica Fratelli Tutti que é um caminho de amor, de paz e de relação. Ou seja, nós precisamos estar abertos aos outros que são vulneráveis, que sofrem, e aí sim, atentos a esse mundo que está ao nosso redor, clamando pela nossa mão, pelo nosso auxílio, pela nossa fraternidade. Aí sim nós entramos num círculo de paz. Se de fato nós aprendemos isso um pouco, né, durante esse período da pandemia, muitas pessoas sofrem, muitas pessoas precisam de acolhimento, aí sim nós vamos estar dentro de um mundo melhor. Podemos contribuir enormemente para isso. E o Papa Francisco, ele deixa essa mensagem muito clara nessa encíclica tão atual, tão importante aos nossos tempos. Certo, Renê, a gente fala muito sobre os conflitos, né, sobre reconciliação, mas a gente pode falar um pouquinho também sobre como evitar esses conflitos, né, para que nem seja necessário ter reconciliação. Eu acho que quando falamos disso, em evitar conflitos, a gente vem muito na minha mente em questão de respeitar as diferenças, né? Isso tem faltado muito, a gente respeitar as diferenças, e a gente lembra mais uma vez, né, o tema nessa romaria nossa, né, que somos todos irmãos, apesar das diferenças, né? Esse respeito às diferenças, esse respeito, ele pode evitar, sim, os conflitos? Pode sim, Marina. Eu vejo que essa lição da Fratelli Tutti, ela é tão grandiosa que ela vai num horizonte assim infinito, né? E no fundo, o perdão, ele nos ensina. Não é simplesmente para se encerrar ali. Tem um horizonte, tem eficácia do perdão. E se a gente pensar nesse caminho do perdão, o que ele resulta? No que ele resulta? Ele resulta num cuidado maior ao outro. Então, claro, o ideal é que nós tenhamos uma escuta atenta ao outro, que tentemos entender um pouco qual é a sua individualidade, as suas vulnerabilidades, e aí sim a gente acolhe o outro na sua diferença. Isso é muito importante. Se a gente pensar no nosso horizonte cristão, na nossa fé, foi o que Jesus Cristo fez. Acolheu o outro em toda a sua diferença e se abriu à ação do Espírito para isso, do Espírito Santo, né? E nesse sentido, o perdão só pode ser possível quando a gente acolhe, quando a gente toma cuidado, quando a gente não julga, né? É um ensinamento que fica desse círculo de paz, de humanidade e do perdão.
Tá ótimo, Renê, achei ótima essa nossa conversa. Falar sobre reconciliação, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, é muito importante, viu? Te agradeço demais, nosso tempo infelizmente é curto e até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. É isso, né, gente? Importante a gente falar sobre reconciliação e também sobre o perdão. Lembrando sempre, né, que somos irmãos.